Talk Tech. Pessoal, hoje aqui eu estou recebendo uma visita mais do que especial. Meu amigo Diego Ferreira, um engenheiro extremamente capacitado, um cara inteligentíssimo e que hoje vai compartilhar aqui com a gente um pouco da história e da experiência que ele tem na engenharia. Para mim é muito especial porque eu estou recebendo um amigo aqui de coração, um cara que faz parte da história da gente e vai compartilhar com vocês também um pouco. Meu amigo Diego, seja bem-vindo. Vamos falar aqui de engenharia hoje. Obrigado. Diegão, cara, você é um cara que eu sou fã, eu sempre faço questão de dizer para todo mundo aí, não só pela amizade da gente, mas principalmente pela capacidade técnica que o Diego tem. Eu queria que você começasse, Diego, falando aqui um pouco para a gente a respeito da formação. Você tem um cara que tem um leque de pós, um leque de experiência aí. Fala para a gente aí como é que é isso. É até um ponto engraçado, que eu penso sempre com minha esposa, né? Que eu sempre faço uma especialização, ela fala, é a última. E aí faço mais uma, ela fala, eu falo, é a última. E aí ela continua, vai fazer outra, vai fazer outra. Bem, eu sou formado em engenharia civil, né? Recentemente também concluí a especialização de segurança do trabalho, então engenharia civil e engenharia de segurança. Engenharia de segurança, né? Também tenho especialização numa área que eu gosto muito, né? Que eu atuo bastante, na parte de perícias e avaliações de imóveis, e engenharia diagnóstica também. E também fiz o mestrado na área de engenharia de materiais. Essa é mais ou menos a minha formação agora. Diegão, como é que tu aplica materiais, assim, o conhecimento que tu adquiriu em engenharia de materiais? Qual foi a tua dissertação, assim? Qual foi o ramo? Foi ligado mais em qual das áreas? Bom, eu tentei conciliar a parte de, digamos assim, de engenharia civil, né, com a parte de engenharia de materiais, né? Então, pesquisando um pouco sobre aqueles pavers, né, que muito voltado aqui para pavimento intertravado de concreto, né, e a gente tentou desenvolver um produto, né, que tem muito utilizado na Europa, né, na Espanha, nos Estados Unidos também. A gente tentou desenvolver um produto para cá, com material cerâmico daqui, né, que a gente chama de adoquim, né. E aí foi o desenvolvimento desse tipo de paver, né, só que voltado, né, para a parte cerâmica. Aí na época, então, é porque aqui tem algumas linhas, né? O mestrado foi no IFP, né? O teu Isso, mestrado foi no IFP. Foi no IFP, né? Aí tem algumas linhas além de cerâmica, porque lá tem muita gente também que é da engenharia mecânica, que faz parte metálica, né, cerâmica, parte também de compósitos, são diversas áreas que conseguem associar a parte de materiais. E aí, Diego, o teu mestrado te ajudou muito na parte, porque quando você vai principalmente para avaliações e perícias, tem muita coisa que envolve materiais, né? Sim, ela auxilia bastante, né, no desenvolvimento do trabalho, né, no conhecimento em si, da aplicação prática que a gente tem, né, Sim. na vida profissional da gente, né, a gente consegue associar a parte material que a gente tanto estudou, né, na graduação, quanto também estudou no mestrado, né, na parte de materiais. Eu lembro que a gente tinha materiais 1 e 2, né? Um era com a professora Solange e 2 era com o nosso amigo Bibiu. Aí a gente ia para o traço de concreto. Aí era assim, eu tirava 10, eu tirava 0, né? O Bibiu. E aí na tua disciplina, Diego, tu acabou se tornando professor também. Como é que foi esse conhecimento que tu adquiriu assim, a experiência que já trazia? Eu sei que quando a gente começa, eu como professor, a gente começa nos primeiros dias, é aquela coisa, não, eu vou desistir de ser professor e tal. Mas tem um cara que, pô, os alunos todos te admiram muito e tudo. Como é que levou esse conhecimento assim? Você era mais Bibiu, era Solange? Como é que é? Cara, acho que um pouco dos dois, né? Por incrível que pareça, assim, eu nunca me imaginei como professor, né? Era uma coisa assim muito distante para mim. Após a minha formação como engenheiro civil, eu comecei a trabalhar em construção mesmo. E assim, depois de um longo tempo, criei coragem, né, de iniciar, teve uma oportunidade, né, na UniFSA, e aí acabei atuando lá como professor durante 11 anos. E aí, assim, óbvio que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né, ministrar aula, né, porque assim, a formação da gente como engenheiro civil, a gente não tem esse entendimento de como ministrar aula. E a gente vai aprendendo. Nada voltado para a didática. Né? Não é voltado para a didática, né, voltado mais para a parte prática, né, na época principalmente. E aí a gente foi desenvolvendo isso daí ao longo do trabalho da gente e consegue conciliar, né, um pouco da Solange e um pouco do Bibiu, né, da parte prática, mas a parte teórica também. E Diego, e das disciplinas assim, as que tu ministrou, quais as que tu considera que tinha mais afinidade ou todas gostou? A gente quando começa a dar aula, aprende a dar aula, então pode jogar qualquer uma, né?
Mas das disciplinas que tu ministrou, fala um pouco delas. Assim, quando eu falo que quais disciplinas eu ministrei no curso de engenharia civil, né, o pessoal fica abismado, né? Vou falar algumas aqui, né? Fui desde hidrologia, hidráulica, mecânica dos solos, isostática, resistência a materiais, hiperestática, né? Um gama muito grande de disciplinas, né? Mas as que eu mais atuei mesmo ao longo desses 11 anos, né, foram principalmente mecânica dos solos, isostática e resistência a materiais, que a gente considera a base da engenharia, né? Que dá o entendimento, né, digamos assim, dos conceitos que a gente vai aplicar na prática. Dessas aí, qual é a que tu acha que os alunos tinham mais dificuldade ou qual a que tu achava melhor ministrar? Bem, tem a disciplina mecânica dos solos, né? Um conteúdo especificamente que é índices físicos. Era o terror dos alunos. Eu lembro que a época da gente fazer com o computador, Manuel Furtado entregava a prova, saía, né? Saía, a gente ficava 3 dias lá, né? Ficava um dia inteiro lá até a noite e entregar a prova à noite para ele. E aí, quando tu foi ministrar essa disciplina, como é que foi lá, cara? Cara, assim, é muito bom, né? Assim, a gente tendo aprendido na faculdade e depois começa a praticar isso, começa a ministrar essas disciplinas, a gente adquire um conhecimento muito mais profundo nessa disciplina, né? E aí a gente repassar esse conhecimento para os alunos e tentar, quem conhece essa disciplina, principalmente esse conteúdo de índices físicos, é um conteúdo bastante trabalhoso de cálculo, né? Sim. E aí a gente tenta ministrar fazendo exemplos, né, para que aquele monte de fórmulas, aquele monte de números se tornem mais receptivos a eles. Cara, é engraçado. Uma coisa que eu vejo hoje como professor é que a primeira coisa que dá é o arrependimento. Rapaz, eu devia ter estudado mais isso aqui, porque é massa e tal. A gente começa a estudar, eu lembro que até eu falei com um colega uma vez, a gente dá vontade de fazer de novo a graduação só para estudar só mesmo pra bem, para aprender bem direitinho, né? É o que a gente sempre fala, né? Que a gente ao se formar fala, poxa, eu devia ter estudado mais essa disciplina, né? Porque assim, por mais que a gente se dedique, se a gente estude, a gente sempre acha que está faltando alguma coisa, algum detalhe a mais naquela disciplina. Não, é interessante, quando falou aí da parte de... Porque assim, tu foi realmente das águas até estruturas, mas só faltou estrada, né? O resto tudo... Faltou só estrada. Passou. E aí, quando a gente vai ministrando disciplinas, eu sou voltado mais para a segurança, né? Mas também passei por várias áreas, inclusive na parte de estruturas, eu fiz após. E aí, quando a gente está um pouco mais maduro, a gente quer passar para o pessoal exatamente isso. Cara, estuda bem, estuda de forma condensada, estuda a coisa... Porque você vai usar aquilo dali, esses conhecimentos, né? O pessoal acha muito que engenharia é muito cálculo. E eu lembro bem de um professor de física meu, esse professor de física foi do ensino médio, o professor Júlio, e ele falava o seguinte, cara, quando você entende a teoria, o cálculo você só está colocando aquilo aplicado na matemática. Mas a teoria é uma coisa muito importante. E aí a gente que fazia engenharia chegava com o cálculo lá em cima, tá? aquela empolgação, né? E às vezes esquecia de se preocupar em ter a concepção aquilo dali que é importante. E aí quando chega mais tarde, que vai fazer uma pós, ou no caso, quando começa a dar aula que nem o Diego, né? Começa a ter essa ideia. Mas, Diego, eu te pergunto hoje, se fosse para tu trazer isso aí, os conhecimentos que tu trouxe lá do teu tempo de estudante, qual é a diferença que isso fez como professor? O que passou, as experiências que passou lá, o que tu acha que assim, pô, eu passei por isso, eu agora quero fazer, que eu acho que tem como eu aplicar melhor dessa forma? Bom, a gente na nossa época de estudante, né, a gente tentava se dedicar ao máximo, até porque antigamente, né, que a gente fala no nosso tempo, não tinha esse acesso à parte de rede social, acesso à forma digital fácil, né? O material de estudo era mais difícil. O material de estudo era mais difícil. A gente tinha que se deslocar para a biblioteca. Tinham poucas unidades dos livros. Pegava né? nas férias. A gente pegava nas férias. A gente ficava aditando o período do prazo, que era 7 dias. A gente ficava 7 dias com um, e aí rezava para que um ou outro não pedisse, reservasse o livro, né? E a gente vai estudando por isso, né? E também a parte prática, né? Que a gente aprende na faculdade, né? No caso, na universidade lá que a gente cursou. E a gente tenta associar isso para poder trazer isso na parte prática também na disciplina que a gente ministra, né?
A gente começa com a parte teórica, claro, né? Explicando, detalhando o conteúdo, que é importante esse contato, né? Teórico, conceitual, do que, para que serve, como é que se aplica, né? Tudo na parte conceitual. E aí depois a gente leva todo esse conhecimento para a parte de laboratório, né? Onde a gente faz ensaios de compactação, de umidade, né? De densidade, para poder eles entenderem, caracterização de solos, né? Para eles poderem entenderem e saberem onde virão aplicar isso daí na prática. Isso aí é bem interessante. A gente está falando muito da tua parte como professor, mas na área da engenharia hoje, Diego, como é que tu trabalha? Bom, na área de engenharia, né, a gente trabalha hoje, eu trabalho mais com parte de perícias e assistência técnica, né, parte de perícias judiciais. Uhum. A gente trabalha mais com isso. E trazendo esses conhecimentos hoje para a parte de perícia, a gente identifica uma área muito grande de atuação, né? É uma área que, a meu ver, ainda é pouco explorada pelas pessoas recém-formadas, né? E até pessoas já experientes na área, né? Eu, por exemplo, estou com uma demanda, de certa forma, grande nessa área, né, de perícias, e também não só demandas judiciais, mas também extrajudiciais, né? Que são análises de solicitações de clientes que eles solicitam a gente para poder avaliar problemas na residência ao receber o imóvel, né? Uhum. E aí a gente aplica isso daí. Um ponto muito importante que a gente tem observado nessas nossas idas, né, aos chamados dos clientes, é que a disciplina mecânica dos solos, ela é um ponto essencial nessa fase. A gente observa muito problemas no solo, recalques, né? Fissuras, rachaduras nas casas. E aí justamente é o ponto, né, que a gente consegue trazer esse conhecimento mecânico dos solos para a prática, no caso, a perícia judicial. Aqui em Teresina hoje, acho que tem muita demanda para essa parte de solo aplicada a patologias, a manifestações. Tem, eu confesso assim, das que eu estou sendo convocado a atuar como perito, né, digamos que 70%, 80% das demandas tem a ver com o solo. Okay. E tem a ver com o não estudo do solo ao fazer as casas. Você observa aqui, casas de baixo, médio padrão, muitas vezes, principalmente de baixo, não tem aquele estudo, né, voltado. Faz-se um projeto básico, e aí com aquele projeto se executa. Sondagem. Né? Aí, ou seja, não faz a sondagem, nem entende qual é a característica daquele solo, e aí simplesmente adota uma fundação comum, onde é aplicado na maioria das casas, e aí depois de um tempo começa a aparecer os problemas. Já em casos de médio porte, a gente observa que existe a sondagem, mas acaba se fazendo um projeto, o projetista acaba não atentando para as características adequadas e ele não faz um projeto adequado para aquela situação. E aí também acaba ocasionando problemas também na fundação. Então isso aí tem acontecido. Aqui em Teresina, então, tem muita demanda mesmo relativa a isso. Né? Muita demanda. Recentemente eu fui chamado por um cliente que relatou um problema no muro dele. Né? Uhum. A casa tem uma fundação tipo radier, né? Que ela evita, digamos assim, com um solo mais ou menos ruim, ele evita o recalque acentuado. Né? Uhum. Então, assim, é uma fundação, digamos assim, mais adequada para uma situação específica como essa. Então, assim, a casa em si não está apresentando problemas, mas o muro dele, né, que foi assentado sobre esse solo, sobre esse aterro, né, está apresentando fissuras. Então, assim, ele acabou fazendo uma extensão, né, colada no muro, né, um adendo à casa, com churrasqueira e tudo. Uma área de lazer. E uma área de lazer, e acabou rachando todo o muro. E, ou seja, tudo que ele fez, tudo que ele investiu... Mais carga no muro, né? Mais carga no muro está tudo entrando em colapso. Diego, aí eu te pergunto assim, do ponto de vista já, quando tu vai fazer nesse caso, já estudando manifestação patológica e tudo, muitas vezes o pessoal, e é uma conscientização que a gente tenta criar, a cultura de contratar um profissional habilitado exatamente por isso. O muro, aí eu te pergunto, eu não sei se é o caso concreto, o muro talvez não tivesse apresentado problema se não tivesse essa carga. E aí? Bom, é justamente o ponto que eu perguntei a ele, né? Perguntei,
essa construção que você fez, colada no muro, teve acompanhamento do engenheiro? Ele disse que não. Né? Simplesmente contratou um arquiteto, que o arquiteto fez o projeto todo adequado, bonito, com todos os detalhes, e simplesmente ele contratou um pedreiro e executou a construção sem nenhum acompanhamento de um profissional habilitado. E aí esse é o ponto que a gente avalia e exemplifica para ele, né? Essa situação de que a ausência de um profissional habilitado acaba trazendo problemas como esse daí. Tu acha que isso aí também é muito comum nos casos que tem acontecido? Tu tem acompanhado de perícias também? Ou no caso tu vai contratado também por particulares para ajudar a resolver? Também por particulares. Em termos de perícias judiciais, né, alguns exemplos aqui que tem acontecido, né? Por exemplo, não relativo especificamente a isso, né, mas varia muito a parte de perícia, desde demarcações de terrenos que um invade o outro, é um exemplo. Outro exemplo também, essa questão realmente já aplicada às disciplinas que eu ministrei, né, a parte de solo realmente executa a casa com a fundação errada e aí acaba ocasionando fissuras na casa. Outro ponto bastante comum é impermeabilização, né? Também recentemente, não um caso ainda de perícia, mas um cliente me contratou para poder fazer um laudo da casa dele. Então, assim, ele tinha acabado de receber a casa num período não chuvoso, certo? E aí passou-se o período e aí começou o período chuvoso. No primeiro período chuvoso, toda a casa estava com infiltrações. E aí ele tinha um equipamento de som bastante caro, né? E aí, numa chuva dessa, acabou perdendo tudo. Ele foi parar no hospital. Parar no hospital já com palpitação no coração. Pra você ver a situação que ficou num ódio tão grande. Vou te dizer, viu? Então, assim, quando tu vai falar daqui de médio padrão, baixo, então esses aí são os principais? Isso, os principais pontos de problemas, né, que a gente encontra nas residências. Já de alto padrão, o que a gente observa? A gente observa, digamos assim, uma execução mesmo, a qualificação da mão de obra, né? A gente tem até, digamos assim, em alto padrão a gente tem um certo zelo, né? O construtor tem um certo zelo, porque o cliente é um cliente mais exigente, né? E aí acaba o quê? Ocasionando a mão de obra não qualificada, sim, que é muito comum hoje aqui a gente, né, em Teresina. Então, assim, acaba fazendo esse tipo de problema, essa mão de obra não qualificada. Assentamento de piso com soncavo, né? Esquadrias sem impermeabilização, impermeabilização de lajes também, né? Tudo isso problema, aí, cara, é muito comum. É muito comum esse problema. O pessoal confunde muito impermeabilização de laje. E deixa eu te perguntar, e nas janelas, que é uma coisa que a gente sempre vê também, verga contra verga. Bom, isso aí é muito comum também. Não a execução da verga contra verga. Aí você observa fissuras diagonais nos cantos das janelas, né? É justamente um indicativo, né, um dos indicativos de ausência desse elemento, né, que ele é próprio para poder evitar esse tipo de fissuras. Fissuras, rachaduras, né, nesses cantos. E aí, Diego, então assim, tu falou aí impermeabilização, que é uma coisa que junta água, né? Recalque, que é o que junta a questão do solo. Que tem a ver também com água. Que tem a ver também com água, né? Compactação do solo. Verga contra verga, que já é da parte estrutural. Então, assim, tudo que tu trouxe dando aula, quando tu vai aplicar... Consegue fazer essa aplicação, sim. Tem ajudado? Tem, sim. A gente considera que a nossa formação como um todo, né? Ela, muitas vezes a gente vai estudar uma disciplina e fala, não, essa disciplina aqui a gente acha que não vai servir para nada, né? Mas no final das contas, em algum momento vai ser utilizado aquele conhecimento, né? E trazendo como esse conhecimento de professor, que eu tive que me aprofundar mais nas disciplinas de mecânica dos solos, de isostática e de resistência, né? Essas 3 disciplinas mais a fundo, a gente consegue associar nesses exemplos que eu já falei aqui. Já teve algum caso, assim, como tu falou de perícia, ou algum caso que tu trabalha como consultor, que usou as 3 de uma vez? As 3 áreas? Bem, assim, praticamente, digamos assim, nessas residências que apresentam recalques, a gente observa essas 3 situações, né, aplicadas, né?
na parte de mecânica dos solos, o recalque do solo, né, ocasiona esse recalque. A parte de resistência materiais, aquele material que era para resistir a um determinado esforço, né, não resistiu devido ao recalque, né, e a gente observa também a questão da compensação, né, do desequilíbrio das cargas, né, ou seja, a isostática, que a gente faz o cálculo do desequilíbrio das cargas, né, justamente já afeta também esse ponto. Ou seja, é uma coisa levando a outra. E acaba fazendo todo esse conjunto de problemas. Tu trabalhou quanto tempo com a execução de obras assim, Diego? Execução de obras eu trabalhei assim que eu me formei, né, eu trabalhei construindo casas, trabalhei 1 ano especificamente, e aí levei aquela situação, né, que a gente acaba trazendo dos pais, né, os pais concursados, né? Buscou o concurso público, né? Busquei o concurso público, né? Mas continua executando também, né? Continuo. Aí depois que a gente atuou como concursado, né, durante esses, digamos assim, uns 15 anos, né? Tem uns 15 anos já de concurso público, né? A gente acaba procurando mais desafios, né? Nos tempos que a gente tem vagos. E aí a gente também atua também na parte de construção também. Aí eu te pergunto, quando tu vai para a perícia judicial, o que é que tu acha que te ajuda mais? O que é que ajuda mais o perito judicial? É a parte acadêmica ou foi a tua experiência que tu adquiriu ao longo do tempo como construtor? Eu considero que seja ambos, né? Ambas as situações. Tanto a parte teórica, que ela é essencial para tudo, né? Quanto a parte prática, a parte de vivência, a parte de conhecimento de obra, que você consegue adquirindo experiência ao longo dos anos. E aí, quando tu leva para uma perícia dessa daí, tu chega, porque assim, querendo ou não, em muitas situações, a gente de cara, né, eu digo isso como quem já acompanhou, principalmente como assistente, né, a gente de cara já vê quando é que se tá mais para um lado, se é mais para o reclamante ou para o reclamado. Mas, Diegão, cara, isso é um desafio, assim, você se mostrar imparcial, porque imparcial quando você chega e identifica a situação, já vê de cara para onde indica, né? Mas como é que faz assim para demonstrar essa imparcialidade? O que tu acha que é uma dica, que é um truque assim que ajuda? Bem, assim, a gente em algumas perícias, né, a gente observa que as partes, os assistentes técnicos das partes, porque a gente ainda vou tentar diferenciar um pouco aí da parte de perito e de assistente técnico, né? Sim. As partes, né, os assistentes técnicos das partes, eles tentam de certa forma ficar induzindo, né, você para ficar mais do lado dele, né? E aí, assim, óbvio que você tem que se portar eticamente, né? Fazer de forma educada a condução do trabalho, né? E evitando esse tipo de interferência, que acaba acontecendo, né? Ele tá doido, a parte tá doida para que você faça né? Faça o laudo seu tendendo para o lado que ele queira, né? E aí você tem que ter essa frieza, né, essa condução ética e tentar conduzir, né, colocando ele no lugar dele, o outro no lugar dele, né, do outro, e fazendo a condução do trabalho eticamente e moralmente. Isso é uma coisa bem... Quando a gente fala de perito, que é realmente quem vai ser os olhos do juiz, né, é uma coisa que é muito séria, não só do ponto de vista de você ter que manter a imparcialidade, mas principalmente assim, posteriormente o seu relatório ele pode ser rebatido, né? O cara pode apresentar uma contestação e isso resultar em uma impugnação, um negócio bem complicado. Já aconteceu contigo muitos casos de contestação, assim, forte, impugnação, alguma experiência que tu já passou? Assim, normalmente o que a gente observa é o seguinte, algumas contestações pontuais, né? Algum ponto que não ficou bem explicado e aí uma das partes frisa, né? Por exemplo, um orçamento que, por acaso, num processo que eu atuei como assistente, o perito ele fez um orçamento, né, para poder corrigir os eventuais problemas da lide, né, do problema da causa judicial, e ele não deixou uma orientação quanto à metodologia adotada e nem quanto à base de preços, né? Simplesmente colocou um orçamento com quantitativos sem memória de cálculo, preços sem dizer de onde tirou, né, uma referência a ser adotada. E aí a gente foi e elencou, né, que tem que ter uma base, tem que ter uma orientação, tem que ter uma metodologia a ser adotada nesse orçamento que ele fez, também tem que ter uma memória de cálculo,
né, explicando de onde ele tirou esses quantitativos. Embasar, né? Embasar tecnicamente o documento que ele criou. Diego, deixa eu te perguntar, quando você vai fazer um processo desse, ele vai iniciar, vai ter uma parte que vai iniciar. A gente tem inspeção, e aí você tem também a verificação de patologias, a avaliação, né? E aí me diz uma coisa, quando você vai fazer essa diferenciação, você vai colocar isso tudo, o que é o principal ponto? Onde é que termina uma, começa a outra? Repete. Beleza, isso aí vai ser o corte, viu? Viu, Elson? Não entendi essa parte. Vamos lá. Voltei pra ti. Hã? Voltei pra ti. Espera aí, deixa eu voltar aqui, deixa eu reformular aqui. Vamos lá, Diego. E aí eu acho que é uma dúvida muito comum que o pessoal tem, né? Você muitas vezes vai contratado pela a pessoa física, né? E aí, inicialmente, onde é que você tem a diferenciação entre uma inspeção e uma perícia? Não uma perícia judicial, mas uma perícia que o privado te contratou. Onde é que terminou e começa a outra? Depende muito do grau, né, da dificuldade, né, que você tenta atuar, né? Bem, Hércules, essa pergunta aí me matou. Então corta essa Corta essa pergunta. Vamos. Ele tá pegando pesado. Tá. Não, é porque essa daí o Pedro tinha explicado semana passada. Eu achei interessante É porque a explicação que tem ele uma deu. diferenciaçãozinha, só que assim, para diferenciar aqui tá complicado. Não, beleza. Vamos pular aqui, vamos lá. Vamos lá. Pergunta assim a diferença entre o perito e o assistente. Pronto, beleza. Diego, e aí eu vejo que tem muita demanda aqui, né? Falou assim, principalmente quando a gente vai para a parte do TJ, para o Tribunal de Justiça, né? Para a Justiça Comum, que a gente coloca assim. Então, para indicar para o pessoal, o que tu acha que é melhor hoje? A diferença, primeiro, a diferença entre perito e assistente técnico, né? E qual que tu acha que pode ser mais vantajoso? Se é bom trabalhar nos dois, se tem campo para todo mundo, o que é? Bom, eu aconselho trabalhar nos dois, né? Tem área para as duas, de atuação para as duas situações, né? O perito, ele trabalha especificamente como o expert do juiz, né? Onde ele é nomeado num processo judicial e ele vai conduzir aquele trabalho, aquela expertise dele naquela área para esclarecer as dúvidas, né, do processo judicial, para que o juiz possa ter um entendimento a partir desse laudo que ele vai produzir e fazer a decisão dele, né, do processo. Já o assistente técnico, normalmente ele é contratado pelas partes, né? Existe o autor do processo e o réu do processo. Então, assim, normalmente cada um contrata um assistente técnico, que também é um expert, né, na área, e aí eles vão conduzir, né, esse trabalho pericial no sentido de fazer quesitos técnicos para que o perito judicial do juiz responda, tecnicamente. Entra a experiência para, né, direcionar. Né? E aí esse é o ponto, né? A gente observa que muitos quesitos em alguns processos são mal feitos, né? E isso pode custar a decisão, né, favorável ou não no processo judicial. Né? Primeira dica aí, viu, pessoal? O processo judicial, para que você consiga trazer ele para o seu lado, né, ou da parte do autor ou da parte do réu, é justamente isso. É você saber formular os quesitos adequadamente, né, para que você consiga, a partir das respostas do perito, né, fazer a condução para o lado que você queira, né? Isso tudo aí já é estratégia, né? Quando você vai começar o processo, você já faz esses quesitos já dando esse direcionamento. Isso. Aí. E, além disso, o assistente técnico, após o laudo do perito, né, que ele fizer aquele entendimento e aquela conclusão, o assistente técnico ele vai ter um prazo para poder fazer a contestação desses quesitos, né, dessas respostas que o perito vai responder. E até também da conclusão do laudo. Né? E aí esse é o ponto. A gente, como assistente técnico, a gente vai tentar conduzir da melhor forma, né, fazer a contestação explicadamente, fazendo o critério normativo, né, citando os critérios normativos, né, onde o perito não foi bem claro, né, e aí fazer da melhor forma para que o lado dele vença. Diego, já teve algum caso assim que rapaz, isso aqui é dor de cabeça, tanto como perito quanto como assistente? Teve algum assim que tu lembra que foi bem complexo? Deixa eu pensar aqui. Já trabalhou em quantos casos assim de perícia judicial como perito? Já trabalhei em mais de 15 casos já. Mais de 15 casos como perito. E
como assistente também na faixa de uns 20 casos também de assistente. Desses aí, qual foi que tu lembra que foi o mais difícil, assim? Bom, o mais difícil foi numa residência onde o construtor fez a residência, entregou a casa. Após a entrega da casa, os problemas começaram a aparecer, né? E eu como assistente técnico da parte autora, né? E reclamante, né? E aí os problemas foram inúmeros, né? Desde infiltrações, né, na casa, desde recalque, desde paredes fora do prumo, né? Impermeabilizações mal executadas, né? Escadas sem corrimãos, né? Degraus com dimensões diferentes, né? Ou seja, a casa como toda era um laboratório de manifestações patológicas, né? Tá bom pra dar uma aula lá, né? E aí o perito fez um posicionamento onde ele fez um cálculo de valor que a gente considerou não adequado para a situação, né? E aí acabou que a gente contestou, né? E aí tá para decisão do juiz ainda. Esse quesito ainda. Ainda não fechou. Ainda não fechou essa aí. Então, assim, eu considero que essa, devido à grande quantidade de manifestações patológicas, né, que a gente observou na casa, digamos, foi uma das mais complicadas. E como perito, já teve algum caso assim, tu lembra que foi marcante? Vamos lá. O mais difícil, qual foi o teu caso mais difícil como perito? Bom, como perito, foi um caso, já é numa casa de padrão mais popular, né? Fui nomeado como perito, onde tinha a casa sido executada numa área de alagadiça, né? Abaixo do nível da rua, né? E aí, após a execução de pavimentações pela prefeitura, a rua vai, né, subindo mais. A rua vai subindo mais, e nessa casa especificamente tinha a condução da condução da água, né? Um córregozinho. Do córrego, né? Do canal, né? Como a gente fala, rapaz? Canal da Marcha. Como é, rapaz? Não, o caminho natural, né? O caminho natural da água. Pronto. Bom, aí nessa casa especificamente tinha um caminho natural, né, das águas pluviais, né? E esse caminho ele passava pela essa residência, né? Por dentro? Do dentro. Então, assim, em época de chuva, a água batia a 1 metro de altura, né? E aí a casa ficava inutilizada. Né? E aí como é que resultou isso aí? E nesse caso, o reclamante acabou ganhando a causa, né? Porque na época da construção, a casa já tinha sido executada abaixo do nível da rua, né? Pelo construtor. E o construtor tentou alegar inúmeras coisas e tudo, mas não deu muito certo. Acabou tendo que pagar o prejuízo do reclamante. Dica para quem quer trabalhar com perícia assim, Diego. O que tu acha que é importante? Bom, essa área é muito interessante você ter um conhecimento muito bom teórico, né? Porque tudo é embasado, tudo é normativo. Você tem que colocar no seu laudo e citar as referências normativas, né? É óbvio que a gente também tem que associar a parte prática, a vivência do dia a dia, né? Porque com o processo judicial é um processo muito delicado. E a gente sabe que está atuando numa situação, né, que muitas vezes é um sonho de uma pessoa. Por exemplo, a pessoa comprou a casa, gastou todo o dinheiro dela, né? E a gente tem que saber conduzir da melhor forma possível esse tipo de trabalho. Então, assim, a dica que eu dou realmente para quem vai atuar nessa área, né, é se especializar, né? Estudar muito, se especializar nessa parte de perícias, né? E experiência de campo, né? Fazer essa associação com experiência de campo de vivência. E como professor, o que é uma mensagem que você deixa aí para os alunos que a gente tem aí que estão se formando, ou jovem engenheiro? Já formou mais ou menos uns 200 a 300 alunos. Aliás, 300 a 400, né? Uns 300 a 400 alunos então, aí. Tanto que nas minhas viagens que eu faço para o interior, a gente sempre acaba encontrando alunos ao longo dos municípios aí.
Então, um conselho que você deixa aí para os seus alunos, para os futuros profissionais, para o jovem Bom, engenheiro. para quem queira atuar nessa área, né, muitas vezes a gente acaba de se formar e fica com medo, né, por ser um processo judicial e tudo, né? Não tenha medo, você tem um conhecimento, né? Muitas vezes você já tem a experiência especificamente nessa área, né, de estágio, de 1 ano de formado, 2 anos de formado, e você pode atuar sim, fazendo com que você adentre nessa área e possa buscar até a ajuda de pessoas mais experientes também, né? Não tenha medo, encare com seriedade e coragem, que o conhecimento que você adquiriu na faculdade, se realmente você se dedicou e estudou, você consegue conduzir da melhor forma. Eu acho que esse teu conselho é muito interessante, muito importante, porque tem um amigo nosso que fala o seguinte: na engenharia é a única profissão que, se você se forma, recebe autorização para fazer o que ainda não sabe. Ele brinca dizendo isso, nosso amigo Tom. Mas, ao mesmo tempo, o engenheiro, quando ele se forma, tu destaca uma coisa que é muito importante, que o engenheiro ele tem o conhecimento todo. Né? Claro que a experiência, que com o tempo a gente vai ver diferentes tipos de problemas que a gente não viu durante a graduação. Mas a parte teórica, a parte de concepção, a parte conceitual, a gente viu tudo durante a graduação. É uma coisa muito importante e interessante isso aí, que é da confiança que o engenheiro tem que ter, o jovem engenheiro tem que ter essa confiança, mesmo assim estudar. Estudar muito, eu acho que é uma coisa que faz total diferença. E é exatamente nesse ponto, Diego, quando a gente fala de estudar, teve algum livro assim que te marcou? Deixa uma dica de livro aqui para o pessoal. Bom, apresentar um livro para o pessoal. Um livro que marcou muita gente, né, me marcou na universidade, né, no período de estudo, foi do Mecânica dos Solos. Né? Eu sempre trago Mecânica dos Solos porque eu considero uma disciplina de suma importância para a engenharia. A gente observa que esse livro aqui, especificamente, Mecânica dos Solos e suas aplicações, teorias e prática, do Caputo, né, Homero Pinto Caputo, né, o famoso Caputo. Né, ele é muito interessante porque ele traz uma teoria bastante detalhada, né, e bastante exercícios práticos. Né? E os conhecimentos que eu adquiri nesse livro, ao longo tanto da graduação quanto ao longo da minha experiência como docente, né, foram essenciais para a condução dessas perícias. Né? Eu considero, de certa forma, bastante proveitoso esse conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos para aplicação nessa área aí. Então, assim, quem quiser entender bastante e atuar melhor nessa área de perícia, estude bastante esse livro aqui, né? Os conceitos dele, a aplicação dele, que você vai conseguir conduzir muitos trabalhos nessa área da melhor forma possível. Diegão, cara, fantástico, meu amigo. Você é uma enciclopédia viva da engenharia. Pessoal, TalkTech, muito bom. O Diego é um cara que tem um conhecimento em várias áreas, como ele falou pra gente aqui. Mais de 10 anos só de professor, muita experiência aí. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aí pra gente fechar nosso ano de 2025, TalkTech especial aqui com o nosso amigo Diego, e deixar uma mensagem aí para todos os engenheiros do nosso estado. Bom, pessoal, para todos os engenheiros, principalmente para os recém-formados, os meus alunos que estão se formando e os que são recém-formados, né? O conselho que eu dou é o seguinte: não tenha medo de encarar a profissão, a engenharia em si, né? Como eu já falei anteriormente, você tem um conhecimento, né? Entre de cabeça na engenharia, não tenha medo. Faça tudo com muita dedicação, muito estudo. Um ponto que eu considero bastante interessante é um trecho que o Ayrton Senna falou numa entrevista, né? Que ele falou o seguinte: faça tudo com muita fé em Deus, muita dedicação, muita força, muito amor, que de alguma forma você vai chegar lá. Né? Resumidamente foi isso que ele falou. Né? Então, assim, faça tudo com muito amor, com muita força, com muita dedicação, que de alguma forma você vai chegar onde você pretende, na sua área de atuação que você queira atuar. Isso aí, pessoal. Dedicação fez diferença na vida do Diego, toda a profissão da engenharia, vai fazer na sua também. TalkTech, grande abraço, fique com Deus. Até mais.